Então, todos muito bem-vindos à nossa última palestra do 4C, Congresso Catarinense de Ciência da Computação, e nesse momento temos o prazer de receber a professora Adria Lira, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e que vai nos brindar com a palestra Desafios e Estratégias no Ensino de Estrutura de Dados 1 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Adria, muito bem-vinda, a palavra está com você. Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigada, Fábio, é uma honra estar apresentando esse trabalho, que ainda é um trabalho que ainda está em andamento aqui no 4C. Bom, eu vou resumidamente falar rapidinho um pouquinho de mim. Meu nome é Adria Lira, eu sou professora do curso de Ciência da Computação aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Minha graduação é em Ciência da Computação, eu fiz bacharelado em Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Meu doutorado eu também fiz no Instituto de Computação da UF, aqui no Rio. Fiz doutorado em computação na área de algoritmos e combinatória. Hoje a palestra é um spin-off da dissertação de mestrado do meu aluno Luiz Felipe da Silva Ferreira. O Luiz Felipe está trabalhando num outro tema, mas que é correlato a esse, e aí em paralelo a gente veio desenvolvendo algumas ideias, né, para além da dissertação do Felipe, que tem rendido outros frutos. Eu vou falar com vocês um pouquinho da história do departamento, algumas alterações do meu departamento, né, que é o Departamento de Ciência da Computação. Eu estou lotada, né, nesse departamento que fica no Instituto Multidisciplinar, aqui no campus de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho das alterações que houveram no PPC, do curso de Ciência da Computação, e por que isso impactou na disciplina de Estrutura de Dados 1. E o que a gente veio pensando, né, alternativas para contornar, quais foram então as metodologias que a gente utilizou e um pouquinho das conclusões que a gente tem até o momento. Então, o Departamento de Ciência da Computação, ele fica aqui no Instituto Multidisciplinar, no campus de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu fica localizada no Grande Rio, né? Então não é cidade do Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu é uma cidade, fica aqui na região metropolitana do Rio, na Baixada Fluminense. O primeiro PPC desse curso, então, é de 2010, foi um curso criado no Reúne. Inicialmente a gente estava no Departamento de Tecnologias e Linguagens, e só em 2012 a gente criou o nosso curso e uma atualização essa atualização do PPC saiu em 2012 e o Departamento de Ciência da Computação foi criado em 2014. E o programa de pós-graduação interdisciplinar, que é o programa em que eu atuo como orientadora de mestrado atualmente, é o programa interdisciplinar em Humanidades Digitais, que foi criado em 2018. Esse trabalho é um spin-off, né, dessa dissertação de mestrado que está sendo conduzida lá no mestrado em Humanidades Digitais, que eu convido todos vocês a conhecerem um pouquinho mais. Vamos falar rapidamente do mestrado em Humanidades Digitais, porque como esse congresso tem tido muitos temas, né, relacionados à inteligência artificial, o mestrado em Humanidades Digitais, nós temos a ideia, né, é pensar políticas públicas, políticas de desenvolvimento, especialmente nesse cenário em que a gente tem um número imenso de dados, cada vez mais sistemas e cada vez mais dados têm sido gerados. E a ideia é como é que a gente pensa melhores políticas públicas, como é que a gente pensa melhores soluções. E o mestrado em Humanidades Digitais está bem aí. Ele é um mestrado muito interdisciplinar, porque ele, embora tenha nascido dentro do Departamento de Ciência da Computação, a gente tem
uma particularidade aqui nesse departamento, que é o fato da gente estar dentro de um instituto multidisciplinar. Então, a gente, além do departamento de ciência da computação desse instituto, a gente tem o departamento de história, o departamento de economia, o departamento de administração e turismo, o departamento de direito, de letras. Então, esse é um mestrado que, não sei se eu já falei, mas o departamento de geografia e o departamento de educação são departamentos, todos esses departamentos são muito parceiros desse mestrado em humanidades digitais. E aí a gente tem muitos professores de IA no nosso departamento de ciência da computação, professores de ciências de dados, e aí a gente trabalha todo mundo em conjunto, pensando numa computação para um bem-estar social. Né? Seria uma das principais intenções desse mestrado em humanidades digitais. Voltando aqui para o meu trabalho, o que aconteceu no curso? Né? A gente teve algumas alterações no PPC do nosso curso. Essa disciplina de estrutura de dados, ela era uma disciplina que estava no terceiro período do curso de ciência da computação, e ela tinha como pré-requisito os cursos de computação 1 e de computação 2. O curso de computação 1, as alterações que ocorreram, né? O curso de computação 1 mudou de nome, ele passou a se chamar programação estruturada. Então, o nome do curso é programação estruturada. A linguagem escolhida para trabalhar nesse curso é a linguagem de programação C, que é a mesma linguagem que já vinha sendo trabalhada em computação 1. O curso de computação 1 inicialmente tinha 4 créditos com 60 horas de aula e estava lá no nosso primeiro período. O curso de computação 2, a gente ministrava programação orientada a objeto e a linguagem escolhida era Java. Esse curso de computação 2 também mudou de nome e passou a se chamar programação orientada a objeto. A linguagem permaneceu Java. E essa disciplina tinha 4 créditos, 60 horas semestrais. E atualmente, a disciplina de computação 1 mudou de nome, passou a se chamar programação estruturada, como eu falei anteriormente, mas além disso, ela passou a ter 6 créditos. Isso me dá um total de 90 horas. E continuou no primeiro período. Acho que a mudança maior, né, ocorreu foi na ordem das disciplinas, mas eu esqueci de uma observação aqui. A disciplina de computação 1 era uma das disciplinas que a gente tinha maior retenção do nosso curso. O número de repetentes na disciplina girava em torno de 50%, alguns semestres até mais. E aí, a mudança que a gente pensou em aumentar a carga horária, a gente aumentou de 60 horas, né, inicialmente, para 90 horas. Mas a ementa da disciplina permaneceu a mesma. Então, essa disciplina contou com uma carga horária maior, mais tempo para os alunos processarem, mais horas de aula, né? Mais tempo para eles processarem as ideias, né? E com a ideia de minimizar esse gargalo que estava no nosso curso, né? Havia essa disciplina. A outra mudança, então a gente aumentou a carga horária de Comp 1, mudou o Comp 1 de nome, e a outra mudança foi na disciplina de estrutura de dados, que era do terceiro período, ela veio para o segundo período e passou a ter apenas Comp 1, apenas programação estruturada como pré-requisito. Então, a disciplina de estrutura de dados 1 estava no terceiro período, tinha Comp 2 e Comp 1 como pré-requisitos, ela passou para o segundo período e passou a ter apenas programação estruturada como pré-requisito. E aí eu brinco com os meus alunos que eu falo que antes eu pegava a disciplina, apesar da disciplina de estrutura de dados 2 estar no terceiro período, eu dava aula para alunos do quinto período, porque o pessoal fazia programação estruturada 2 vezes e depois fazia programação orientada a objeto 2 vezes. E aí chegava para mim lá em estrutura de dados 1 no quinto período. E eu vou falar para vocês, a verdade é que era
bem mais agradável dar aula para os alunos do quinto período do que está sendo dar essa aula hoje. Né? O que aconteceu com essa mudança de Comp 1 para 90 horas? A taxa de retenção na disciplina de programação estruturada, que eu estou falando hora programação estruturada, hora Comp1, que é a nossa disciplina de algoritmos do primeiro período, né? A taxa de retenção diminuiu. E aí eu passei a receber mais alunos em estrutura de dados 1, só que mais alunos com bem menos experiência. Lembra que eu falei com vocês que eu recebi alunos do quinto período anteriormente, né? E agora eu estou recebendo alunos do segundo período bem menos experientes em ciência da computação, porque a maioria chega no curso sem experiência prévia nenhuma, né? E aí eu botei uma foto aqui de uma professora fazendo egípcia, mas lá dentro da cabeça dela, né? Pensando o que eu posso fazer, o que eu vou fazer agora, né? Então eu coloquei aqui um cenário que a gente tinha antes da pandemia de Covid-19. Eu estou relacionando com a pandemia de Covid-19 porque isso tudo se deu, foi atravessado, né, pela pandemia. A gente estava fazendo uma reforma no PC que ficou meio suspensa durante a pandemia, mas eu tinha um cenário antes da pandemia que era esse, de estudantes mais maduros, uma disciplina completamente presencial. A gente nunca pensou em fazer nada remoto, né? Todas as aulas eu dava elas presenciais, e os recursos pedagógicos que eu utilizava eram os slides em PDF, as minhas notas de aula, são mais ou menos as mesmas. A gente sempre vai mudando, atualizando alguma coisa, né? Mas como a linguagem permanece a mesma, né? A nota de aula, o grosso dessas notas permanecem os mesmos, então tinha os slides em PDF e a metodologia completamente tradicional, aquele cuspigis que vocês todos, né, conhecem muito bem. Durante a pandemia de Covid-19, eu permaneci com esse mesmo cenário dos estudantes mais maduros, chegando para fazer estrutura de dados 1, com as altas taxas de retenção em Comp 1 e Comp 2, né? Só que teve uma mudança. Em função do lockdown, né, da pandemia de Covid-19, as aulas passaram a ser totalmente remotas. E aí, inicialmente, eu comecei a dar essas aulas remotas, mas sem gravar essas aulas. E aí os alunos começaram a pedir que as aulas fossem gravadas para eles poderem assistir depois. E eu passei a fazer isso, né? Eu gravava, eu dava aula, as aulas eram síncronas aqui na Rural, todas as aulas eram síncronas, mas em função dos pedidos dos alunos eu passei a gravar e comecei a disponibilizar essas aulas para que eles pudessem assistir novamente depois. Completamente incrédula de que eles iam assistir as aulas depois. E aí os recursos pedagógicos tiveram que mudar também, né? Além dos slides que eu deixava lá, a gente já tinha uma plataforma como se fosse um AVA, uma espécie de um AVA, né? A gente não chama bem de AVA aqui porque o nosso curso é presencial, mas a gente tinha esse recurso onde eu colocava lá os slides, artigos para eles lerem, né? Passei a colocar lá também os links dessas aulas gravadas. Mas só isso, né, eu comecei a perceber que não estava sendo suficiente para esses alunos durante a pandemia, e aí eu comecei a usar outras metodologias, como sala de aula invertida, aprendizagem por pares, que a gente já até usava alguma coisa no presencial, só que os alunos se articulavam antes da pandemia com muito mais facilidade para fazerem trabalhos em grupos, e eu não precisava estar guiando isso, né? E durante a pandemia eu comecei a ter que interferir mais ativamente, né? Para que a aprendizagem por pares fosse realmente colocada em prática. A aprendizagem baseada em problemas foi uma coisa que a gente sempre usa em computação, é muito natural para todo professor de ciência da computação,
Mas durante a pandemia eu precisei contextualizar mais as coisas para os meus alunos. Apareceu como um problema. E depois da pandemia, essa do que sou eu por dentro. Ninguém nunca me viu arrancando os cabelos na faculdade, mas eu estava assim, nosso PPC foi atualizado, entrou no sistema, né, depois da pandemia. A disciplina de estrutura de dados 1 passou para o segundo período e eu comecei a receber esses alunos muito imaturos do ponto de vista de programação, né? Não é que eles são imaturos para tudo, né? Mas do ponto de vista de programação, comecei a receber esses alunos sem experiência, vamos dizer, né? Seria até melhor eu colocar aqui alunos com muito pouca experiência em programação. A professora ficou como? Né? A professora ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. As nossas aulas na Rural voltaram a ser totalmente presenciais, a gente não tem aula remota nesse curso. E os recursos pedagógicos que eu tinha eram os slides em PDF e as minhas aulas gravadas, que eles pediram que eu deixasse, né, esse link para eles. E os meus alunos estavam meio que nem eu, né? Com essa disciplina de estrutura de dados 1 no segundo período, recebendo o mesmo conteúdo que os alunos do quinto período antes recebiam, né? Repara, a disciplina de estrutura de dados não estava no quinto período. Eu que brinco que recebia alunos do quinto período, porque não é exatamente uma brincadeira, né? Os índices de retenção dessas disciplinas que eram, né, tinham esse nome, computação 1 e computação 2, eram e ainda são, né, altíssimos. E aí eu comecei a pensar na ampliação da metodologia. É aí que a disciplina de estrutura de dados 1 cruza com o tema de pesquisa do meu aluno, Luiz Felipe, né? O Luiz Felipe não é um aluno de computação, a área dele, ele é desenhista industrial, então a pesquisa dele é toda voltada para a área criativa, que é desenho industrial, design, moda, esqueci o nome dos outros cursos que o trabalho dele é voltado para. Mas, como eu disse, esse não é o tema da dissertação dele, é um spin-off, né, que a gente está trabalhando. E é nesse ponto, né, aqui que a pesquisa do Felipe cruzou com a minha disciplina de estrutura de dados 1. Eu comecei, né, a pensar na ampliação da metodologia da disciplina de ED1, com a inclusão de metodologias ativas para transformar esse modelo de aprendizagem. Eu confesso para vocês que o meu modelo de aulas era muito mais bancário, né? E aí o Felipe estava estudando e eu comecei a estudar também algumas metodologias ativas, e o que a gente viu é que essas metodologias poderiam facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos meus alunos. A ideia era colocar esses alunos no centro do processo e me tirar desse lugar, né, e colocar mais os alunos nesse lugar. E estudando, né, um pouco mais sobre metodologias ativas, eu comecei a estudar um pouco de storytelling. O storytelling é uma metodologia ativa, traduzindo, né, storytelling, a tradução seria contação de histórias, né? Ele favorece o engajamento, a autonomia, o trabalho em equipe. A ideia é transformar esse conteúdo teórico da disciplina de estrutura de dados em uma coisa mais palpável, mais concreta para eles, colocando esse aluno, né, no centro desse processo de aprendizagem. E a aprendizagem multissensorial, o que a gente percebe é que cada aluno tem uma maneira de aprender, né? Cada aluno tem uma certa facilidade com determinado modelo, com uma determinada metodologia.
Alguns aprendem mais ouvindo, outros aprendem mais lendo, outros precisam estar com a mão na massa mesmo para aprender melhor. E aí a ideia foi começar então a utilizar isso tudo e pensar em metodologias alternativas. Então, algumas coisas que surgiram, vocês vão ver aqui que não são novas, né? Até o que eu trouxe para vocês de propósito, né? Não tem grandes novidades, mas a ideia é mostrar como coisas simples, né, podem facilitar um pouco a aprendizagem de alguns alunos. Então, na disciplina de estrutura de dados, a gente trabalha aqui no meu curso, né? A gente tem um capítulo desse curso que é complexidade, né, de algoritmos, e a gente usa e aí eu sempre trouxe o exemplo da Torre de Hanoi, um problema clássico, né, de computação, e todos os professores, eu imagino, todos os alunos sempre trabalham esse exemplo. Quando vão falar de introdução à recursão, quando vão falar de introdução à análise de complexidade de algoritmos, quando a gente vai falar de indução matemática, né, acho que todo mundo recorre ao exemplo da Torre de Hanoi. Só que aí, em vez de eu falar da Torre de Hanoi, eu trouxe aqui para vocês verem, eu comprei uma Torre de Hanoi, de madeira. Na verdade, eu comprei mais de uma. Deixa eu ver aqui. Eu tô com outra tela para eu conseguir ver o que vocês estão vendo. Deixa eu virar aqui a minha câmera para vocês poderem ver aqui. E aí eu comprei, né? Tem mais de uma torre, na verdade. A turma tem em torno de 50 alunos, eu tenho 5 torres atualmente. E aí eu levei essas torres para a sala de aula para fazer uma atividade com eles. E aí a gente eu trouxe até aqui para vocês verem, né, o modelo da atividade, né? Essa atividade ela durou mais ou menos, minha estimativa é que ela durasse mais ou menos 1h30, mas na verdade ela durou 2 horas. Os recursos foram a torre, quadro branco e um computador para a gente depois brincar fazendo código, né? E aí coloquei aqui os objetivos que eu tinha, né, nessa brincadeira, e eu fiz a abertura contando sobre a lenda da Torre de Hanoi. Não sei se vocês conhecem, mas a lenda que na criação do mundo, eu vou deixar aqui algumas dicas, porque eu sei, se não me falha a memória, vocês têm um curso de licenciatura em computação, e eu acho que pode ser interessante para futuros professores de computação também saberem dessa história. Então, a ideia é que na criação do mundo, Deus fez 3 torres gigantes de ouro. As torres eram de diamante, 3 torres então, de diamantes gigantes, e fez 64 discos de ouro. E aí deu para 3 monges a missão de transportar os discos do pino A para o pino C, usando o pino B como pino de passagem, né? Mas a regra era que os monges não poderiam colocar um disco menor por baixo de outro maior, né? A ordenação tinha que estar sempre mantida, né? Os discos maiores tinham que estar sempre por baixo. E aí Deus disse para os monges: olha, quando vocês terminarem essa missão, o mundo vai acabar. E aí eu fiz essa conta, e daria mais ou menos 600 milhões, se não me falha a memória, de anos. Né? Se os monges conseguissem mover um disco de ouro gigante por dia, daria mais ou menos uns 600 milhões de anos aí para o mundo acabar.
Aí contei a lenda dos monges e mostrei a torre, falei das regras, né? Então eu vou transportar do pino A para o pino C, eu vou usar o pino B como passagem, e os discos maiores têm que estar sempre por baixo. E mostrei para os alunos, olha, se eu tivesse apenas um disco, então imagina que eu tenho um disco só. Se eu quiser mover do pino A para o pino C, um disco só, basta eu fazer um movimento. Mas se eu tiver 2 discos, imagina que eu tenho 2 discos. Então, para eu mover os 2 discos do pino A para o pino B, do pino A para o pino C, usando o pino B como passagem, já mudaria, né? Porque eu não ia poder jogar todo mundo para cá. Eu ia ter que fazer esse passo a passo aqui. Mas observa nesse passo a passo que, na verdade, eu estou resolvendo se eu tenho 2 discos, eu estou resolvendo 2 problemas de tamanho 1. Olha, eu vou resolver primeiro um problema de tamanho 1, depois outro problema de tamanho 1, né? E, por último, eu movo o meu disquinho aqui. Imagina que eu tenho 3 discos, então, né? Eu vou usar vou resolver um problema de tamanho 1 e agora sobrou o quê? Um problema de tamanho 2, né? Então eu vou resolver um problema de tamanho 2, vou voltar com esse pino para cá, eu fiquei com uma torre de tamanho 2 e eu vou mover o discão para cá. E agora eu tenho um problema de tamanho 2 para resolver. Então eu vou usar esse pino como pino auxiliar, vou trazer esse disco para cá e por fim movo o último disco. Então observa, né, que a gente está sempre resolvendo um problema de um tamanho menos 1. Né? Se eu tenho 3 discos, eu vou resolver um problema de tamanho 2, que seria jogar 2 discos para cá. Então esse é o problema de tamanho 2. Eu vou mover esse disco para lá e agora eu tenho um novo problema de tamanho 2 para trazer para cá. Então o problema da Torre de Hanoi, né, tem sempre essa lógica. Então mostrei para eles dessa ideia. Ao longo, você já vê que eu fiz algumas anotações aqui, né, para ir provocando os alunos, né, durante a discussão. A atividade, então, eu separei ela aqui em alguns bloquinhos, né, com a apresentação do problema. Depois eu fiz uma competição amistosa entre os alunos, que eu peguei essas 5 torres que eu tinha, espalhei elas pela sala. Os alunos fizeram fila para movimentar as torres com 3 ou 4 discos. Então eu deixei em algumas sessões, né, torres com 3 discos, outra torres com 4 discos. Os alunos que fizeram de 3 discos depois mudaram de fila para resolver a torre de 4 discos. Eu tive um engajamento da turma fora de série. Eu nunca tive engajamento daquela turma daquele jeito, né? E essa foi a primeira atividade que eu fiz, a Torre de Hanoi, logo no início, porque eu começo com complexidade de algoritmos, né, nessa disciplina de estrutura de dados 1. E eu não tinha visto essa turma tão engajada dia nenhum, né, nas aulas, prestando atenção e discutindo entre eles, né, os resultados. Assim, eu fiquei super satisfeita nesse dia. Aí depois eu botei todo mundo sentado, foi difícil, porque eles estavam gostando da brincadeira, né? Mostrei a atividade com 3 discos, mostrei com 4 discos. A ideia era tentar conectar eles com esse raciocínio de 2 elevado a n menos 1. Então eu fui provocando eles, né? Vocês viram que com 2 discos, vocês fizeram 3 movimentos. Vocês viram que com 3 discos vocês fizeram 7 movimentos. Vocês viram que com 4 discos vocês fizeram 15 movimentos. Vocês estão vendo que está mais ou menos que dobrando, né, esse número de movimentos. E
E aí a minha ideia foi ir levando eles, né, até a fórmula de 2 elevado a n menos 1. Também ir já levando eles para essa ideia, né, desse pensamento que quebra o problema em subproblemas menores, né, até chegar nessa ideia da recursão, como a gente viu ali, né, a gente, para resolver o problema de tamanho 3, a gente resolve um problema de tamanho 2, a gente move o pino e depois a gente resolve outro problema a gente move o pino não, desculpa, a gente move o discão e depois a gente resolve o problema de tamanho 2 de novo. E apresentei a fórmula de recorrência para eles, para mostrar, né, essa questão do crescimento exponencial, para mostrar que nem sempre, quando a gente usa também a recursividade, a gente está melhorando a complexidade do nosso algoritmo, porque a torre de Hanoi, né, o algoritmo que eu apresentei para eles, eu até trouxe aqui para vocês verem. O algoritmo que eu apresentei para eles era um algoritmo não tá aqui, mas era algoritmo. Era um algoritmo recursivo que não tem boa complexidade, né? Então a ideia era mostrar para eles isso, né? Não é porque o algoritmo é recursivo que ele vai ser bom. E aí a gente chegou depois a trabalhar a prova dessa complexidade com indução matemática, né? Então, como é que a gente prova? Isso é uma questão interessante que cai até em Olimpíadas de Matemática. Normalmente, alunos dos primeiros períodos de faculdade ainda participam, né, de Olimpíadas de Matemática. Como é que a gente prova, né, que a Torre de Hanoi tem complexidade 2 elevado a n menos 1, né? Bom, a gente chega nessa complexidade de 2 elevado a n menos 1, posso chegar até por de uma maneira intuitiva, né? Mas eu teria que provar que é 2 elevado a n menos 1 realmente. Como é que a gente vai provar? Então, a gente vai supor, a prova é por indução, eu vou supor que vale para n igual a 1. Então, se eu tiver um disco, o número de movimentos que eu vou fazer é 2 elevado a 1 menos 1, que vai me dar 1. Né? Vale também para 2 discos, que é 2 ao quadrado menos 1, que vai dar 3. Né? Agora, como é que eu vou provar que isso vale para... genericamente, né? Isso vale para todo n. Então, a gente supõe que isso vale, né, para n igual a k. Então, eu vou supor que vale para tk igual a 2 elevado a k menos 1. Né? E aí, pelo princípio da indução, eu vou observar meu algoritmo. Como é que é o meu algoritmo? O número de passos do algoritmo que a gente faz, né? T de n é T de n menos 1 mais 1 mais T de n menos 1. E foi o que a gente viu, inclusive, aqui com o nosso exemplinho da torre com 3 discos, né? Se eu tiver aqui só 3 discos, então tem aqui 1, 2, 3 discos, né? Se eu tiver apenas 3 discos, como é que eu vou resolver o problema de 3 discos? Eu tenho que mover 2 discos para cá, que é o problema. Se o n é igual a 3, esse é com o t de 2, né? Então, se eu quero resolver t de 3, eu vou resolver o t de 2, depois eu vou passar um disco, e aí eu vou resolver o t de 2 de novo, né? Então, esse é inclusive o algoritmo da Torre de Hanoi que está aqui pra gente, né? Se o n for maior do que 0, eu vou
resolver a torre de Hanói para n-1, movo o disco maior e depois eu resolvo a torre de Hanói de tamanho 2 de novo. Bom, então partindo desse raciocínio, T de n é igual a 2T de n menos 1 mais 1, né? E aí eu vou usar a minha hipótese de indução para chegar aqui aonde eu quero, para ver se eu chego onde eu quero, na verdade. Então eu vou ter que substituir o T de K aqui, né? Onde T de K é igual a 2 elevado a K menos 1. Vou substituir ele aqui na minha fórmula, né? Porque o T de K mais 1, ele vai ser igual a 2 vezes T de K mais 1. Como o T de K é 2 elevado a K menos 1, eu vou substituir aqui 2 vezes 2 elevado a K menos 1. E aí eu vou chegar à conclusão de que T de K é igual a 2 elevado a K menos 1. Então eu posso generalizar para T de n. Né? E aí eu consigo provar que o número mínimo de passos para resolver o problema da torre de Hanói é 2 elevado a n menos 1. Depois de mostrar isso para eles, né, eu peguei as torres, a minha menor torre, eu acho que tem 7 discos, né, eu me baseei pela menor torre, e aí eu fiz uma brincadeira com eles, deixei eles resolverem, né, quem quisesse tentar resolver a torre com 7 discos, e aquele que conseguisse resolver com menos tempo ia ganhar um brinde que eu levei lá no dia, levei uns chocolates e tal para a turma. Nunca vi a minha turma tão aguerrida para tentar, nem na prova, né, o que com chocolate não faz, né? Então isso para mim foi uma surpresa, porque eu não estava esperando, né, que eles participassem, que estava com receio deles terem achado chato, mas a teoria lá, né, de aprendizagem ativa estava certa quando disse que a aprendizagem multissensorial gerava engajamento. Então eu estou chamando essa atividade de multissensorial porque ela envolve mexer na torre, que é algo concreto, sair do lugar, né? Eles tiveram que sair da cadeira, entrar na fila para jogar, conversar uns com os outros para desenvolver estratégias, né? E isso foi muito interessante, me despertou bastante, assim, e me motivou até a continuar outras pesquisas, né? Aí depois a gente partiu para a parte de computação mesmo, né? Implementamos algoritmos, em C já era básico o que a gente ia fazer, mas os alunos, como eles querem muito aprender Python, eu estou trazendo um pouquinho de Python para essa disciplina. Então a gente mexeu com Python também. Brincamos, né, um pouco mais aí com Python, com a ideia de Python. É importante a gente fazer essas coisas com propósito, né? Então eu tenho que estar observando a participação dos alunos, as dúvidas que eles vão tendo no caminho, né? É importante ter exercício para casa, né? E aí fui continuando com a matéria até a gente chegar em algoritmos de ordenação, e eu vi que eles ficaram um pouco emperrados aí em algumas estratégias de ordenação. Então, antes de apresentar o Quicksort, eu já trouxe uma atividade também de computação desplugada para eles. A ideia era tentar experimentar esse código de uma maneira mais concreta também, né? E colaborativa. Eu queria que eles chegassem no algoritmo de Quicksort antes de eu explicar para eles, né? Então, eu levei para eles post-it nesse dia, então eu levei vários post-its. Conforme os alunos iam entrando na sala, eu ia escrevendo o número
ia entregando para eles, e eles foram sentando onde eles costumam sentar, formando seus grupinhos e tudo mais. Nesse dia foi uma média de 45, 46 alunos. Eu tenho 52 alunos nessa turma. E aí eles foram se espalhando, eu pedi para eles depois se dividirem em turmas, né, com no máximo 10 alunos. E aí eles estavam com os números embolados já, não estavam em ordem, porque cada um pegava um número e sentava onde queria. Então, eles já estavam com os números todos embaralhados, e aí eu separei eles em 4 grupos, mais ou menos. E cada aluno estava com esse post-it com o número. E aí eu falei com eles, olha, a ideia, eu quero que vocês ordenem. Primeiro eu deixei eles ordenarem de qualquer jeito, né? Eu quero que vocês ordenem. Aí discutiram a beça para ordenar, discutiram muito e ordenaram por bolha, né? Vocês devem estar familiarizados com o algoritmo bolha, né? E aí depois eu falei, olha, e se vocês escolherem alguém para ser o pivô? E aí eu vou explicar para vocês o que é pivô. Vocês vão escolher alguém e vão se dividir, né? Você vai botar essa pessoa que está com esse número na posição certa. E aí vocês se dividem. Quem for menor do que esse número vai para um lado, quem for maior vai para o outro. E depois faz isso de novo. Esse grupo que está dividido aí escolhe alguém e faz essa divisão, né? E aí eu queria que eles chegassem nessa ideia de que a escolha do pivô também faz diferença, né? E aí foi uma discussão danada, eles se engajaram também bastante na atividade. Eu levei um post-it grandezinho, assim, cor de rosa fluorescente. Depois eu vou falar por que da cor de rosa, mas foi bem divertido, assim, o trabalho, o engajamento dos alunos. Eles ficaram em pé e discutindo, aí colavam o post-it na parede, tiravam o post-it da parede. Então foi bem legal. E aí depois eu fui orientando mais o processo para ir encaminhando para o Quicksort, né? O Quicksort, não sei se vocês vão lembrar. Aqui. O Quicksort, deixa eu pegar aqui que eu acho que eu tinha alguma coisa separada para mostrar. Então, o Quicksort que eu apresento para os meus alunos, né, tem essa carinha aqui. Eu também discuto a complexidade dos algoritmos com ele, né? Com eles. No meu caso, eu sempre, no algoritmo que eu apresento em sala para eles, né? Eu faço o meu pivô, que é o X, receber o V0, e aí eu começo com o primeiro elemento no 1. Em C, vocês lembram, né, que o vetor, ele vai de 0 até n-1, né? Mas como eu coloquei o meu pivô aqui com V0, então eu tô começando no 1 e tô indo com n-1. E aí a ideia é eu encontrar a posição correta, né, do pivô. Eu encontro essa posição correta do pivô, vou colocar todo mundo que for menor para um lado, todo mundo que for maior para o outro. E aí a minha ideia era discutir essa complexidade do algoritmo de Quicksort, deixa eu achar complexidade. Mas a ideia era mostrar, né, que o Quicksort, se o pivô não for bem escolhido, e aí eles experimentaram isso lá na brincadeira, né? Se a gente não escolhe bem esse pivô,
a gente acaba com uma complexidade muito ruim. A gente vai, dependendo da escolha do pivô, eu acabo com uma complexidade a mesma complexidade do algoritmo da bolha, né? E se eu escolho bem o meu pivô, eu tenho uma complexidade de n log n. E aí eles puderam experimentar pivôs ruins, né, e ver na prática isso lá durante essa brincadeira, né? E puderam já vivenciar essa coisa, né, do melhor caso do Quicksort, o que foi muito bom. Eu tive um bom retorno também dessa atividade. Não é uma atividade tão longa quanto a Torre de Hanoi, né? Essa atividade durou uns 30, 40 minutos. A gente não pode deixar os alunos muito livres, né, fazendo a atividade, porque senão eles conversam, né, se dispersam. Então a gente tem que estar orientando, tem que estar direcionando a atividade, né? Mas foi o retorno, né? Foi muito bom. Eles, no final da aula, vieram me agradecer pela experiência. Eles gostaram mais de fazer essa aula. Eles disseram, né, que gostaram mais de fazer essa aula com a atividade desplugada do que a aula anterior, que tinha sido uma aula com implementação. A gente fez o algoritmo bolha com implementação no laboratório do algoritmo. E isso para mim foi uma surpresa, porque eu sei que aluno de computação gosta de estar com a mão na massa implementando, né? Mas eles disseram que, em termos para entender, né, a aula tinha sido mais interessante essa atividade desplugada. E aí, bom, o tempo passou, eu continuei a matéria e cheguei em lista encadeada, né? Lista encadeada com ponteiro e C. Foi sofrido para mim e para os alunos. Né? Os alunos a falta de experiência da linguagem C, a falta de experiência em computação, e computação em vários níveis, né? Porque você, quando conhece pouco a máquina que você trabalha, e aí estou falando de arquitetura de computadores, né? A gente conhecendo pouco a máquina, a gente tendo pouca experiência em computação, porque eles ainda não viram disciplinas como compiladores, como linguagens de programação. Então, programar bem, né, requer que a gente entenda do sistema operacional, né, para eu saber o que o sistema operacional faz nessa hora. Então, usar ponteiro, eu preciso saber o que o sistema operacional faz nessa hora, onde é que entra a minha arquitetura de computador nessa hora, o que o compilador faz, né, nesse momento. Então, para a gente programar bem, a gente tem que saber muita coisa, né? Por isso, eu só acredito em bons programadores com formações profundas, né? A gente tem que estudar muito para ser um bom programador. E aí, para trabalhar com C, com lista encadeada, no segundo período, né, foi um desafio enorme. E para eles entenderem, né, a questão da alocação dinâmica, eles estavam muito acostumados com acesso direto em memória. Aí o vetor, qual é a diferença? Então eu sempre brincava na sala de aula, enquanto a gente estava vendo busca, enquanto a gente estava vendo ordenação, né, busca linear, busca binária, os algoritmos de ordenação que a gente trabalhou. Eu sempre falo, a gente está trabalhando com vetor. Vetor faz acesso direto em memória. O que é acesso direto, então, em memória? Eu tenho lá a minha memória RAM e tudo que eu vou acessar está um do lado do outro, né? Tudo que eu vou... O meu vetor, toda a minha informação... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui nesse slide. Esse aplicativo que eu estou usando não tem isso. Mas o vetor, ele faz acesso direto em memória. Então,
Imagina aqui que eu armazenei computação num vetor, né? Então C está no V0, o O está no V1, o N está no V2, e esses caras estão um do lado do outro na memória, né? Como o meu sistema operacional sabe, né, que a letra C, vamos supor, eu vou dar um chute aqui, não estou lembrando bem, mas eu acho que também não está muito longe, não. Para armazenar a letra C, eu preciso de preciso de 1 byte. Para armazenar a letra O, preciso de 1 byte. Para armazenar a letra N, eu preciso de outro byte. Então, como eu sei que o N está na terceira posição no meu vetor, está no V2, né? Como eu tenho o endereço de V, né? Como eu sei quando esse cara começa, e esses caras ocupam um espaço contínuo de memória, ou seja, é todo mundo um vizinho do outro, se todo mundo cada um ocupa 1 byte, né? Eu consigo pegar aqui, então eu sei que esse cara está no terceiro byte do meu vetor. Eu consigo fazer acesso direto à memória, então, por conta disso, quando eu estou trabalhando com vetores. Mas e quando eu estou trabalhando com lista encadeada, que se o C está aqui, o N pode estar em qualquer outro lugar da minha memória, né? Como é que eu faço, né, para não perder esses caras? Eu comecei a trabalhar com lista encadeada, como eu sempre trabalhei com meus alunos que vinham lá de Comp 1 duas vezes, Comp 2 2 vezes, né? Foi a galera do quinto período. E estava um desastre. Então eu pensei, né, numa atividade, e a atividade que surgiu foi essa atividade com folhas A4. Então eu usei cada folha, representaria um nó da minha lista encadeada. Usei caneta para a gente escrever, usei barbante para simular a conexão entre os meus nós da minha lista. Então os barbantes seriam os meus ponteiros. Precisei de tesoura, fita adesivo, o quadro branco lá da minha sala, né? A gente foi colando as folhas lá no quadro e tal. E aí, atividade de computação desplugada para a lista encadeada tinha essa cara aqui. Eu vou mostrar para vocês o meu código que eu apresento para os meus alunos lá com lista encadeada. Então, o meu struct lista tem essa cara aqui, tem 2 campos. Inicialmente, eu apresento o campo da informação, que é um inteiro, e depois o ponteiro para o próximo, que é do mesmo tipo do meu struct lista. Então, essa lista, ela aponta para alguma coisa que é do mesmo tipo que ela, tem essa cara aqui. Então, cada folha era um struct lista. E aí, a minha função que insere, primeira coisa que ela faz, observa aqui, tá vendo? Tem a função que insere, ela retorna um ponteiro para a lista. Eu estou passando o ponteiro para o primeiro elemento da minha lista e estou passando um valor aqui, que é o valor que eu vou inserir. Repara que é o primeiro comando que eu dou o malloc, né? Então, quando eu dei o malloc, né, falei com eles, olha, esse malloc entregava uma folha para um aluno. Pronto, olha, criei aí o espaço em memória, na minha RAM. Só que essa RAM, né, é a única coisa que o malloc faz, ele aloca com tamanho de lista. Então, o tamanho é esse papel aí, mas eu vou armazenar o quê? É do tipo lista. Então, se é do tipo lista, monta aí nessa caixinha 2 campos, um campo da informação e um ponteiro para o próximo. Então, o aluno ia lá e desenhava, né, o campo da informação e o ponteiro para o próximo. Então, agora você atualiza aí o campo da informação. Olha, eu vou passar o valor como parâmetro. Eu ia lá e escrevia o valor. O código que a gente fez essa brincadeira era esse aqui, ó. Foi esse aqui. Então, a gente inseriu 23. E aí, como o 23 não era o primeiro nó da lista, ele apontava para null, né? A gente inicializava a lista com null aqui, né? Com a minha lista cria. Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha função lista cria. A minha função lista cria, ela só retorna null, tá vendo? E aí a gente foi executando esse código.
como essa função que insere, ela insere no início, então, quando eu fiz o list em série, para inserir o 45, eu peguei outro aluno, vamos lá, dei outra folha, e agora você vai executar esse comando aqui do minha main. Então, na hora que ele foi executar esse comando, o que ele fez? Ele criou a caixinha no quadro, então já pegou, colou lá com a fita durex a caixinha no quadro, separou em 2 campos. Na hora de inicializar, né, o campo da informação, ele foi inserir o 45 e o ponteiro para o próximo. Aí eu já estava distribuindo os barbantinhos, né? O ponteiro para o próximo apontou para o primeiro da lista e na hora de atualizar esse ponteiro para o primeiro da lista, olha, eu tenho um return novo aqui. Então, esse return novo é o ponteiro da caixinha que eu acabei de criar. É ele que vai sair aqui dessa lista. E aí, na hora que ele sai, lá na minha main, olha só o que acontece. O lista série sai da main para apontar para o primeiro elemento da lista. Então, eu atualizo lá. E eles foram fazendo esse processo no quadro, usando os barbantes que eu tinha separado, as folhas, escrevendo, né, fazendo os desenhos e inserindo 23 e 45. O código todo da main que a gente usou para brincar foi esse aqui. Inserindo depois o 56, o 78, depois para imprimir a lista toda. Então, na hora de imprimir a lista toda, né, o código que a gente usou para imprimir foi esse aqui. Então, a gente teve um ponteiro auxiliar com o novo barbante, né? Esse barbante ele tinha outra cor, então esse barbante foi utilizado para percorrer a minha lista. Observa então que o P, ele foi... eu sempre brinco com os alunos também isso aqui, olha. Quando eu tinha lá o meu vetor, eu usava o int i para percorrer o meu vetor, né? Aqui eu uso lista P, que é o meu, na verdade, o ponteiro para a lista, né? Esse ponteiro para a lista, ele faz às vezes o int i. Lá, quando eu percorri o meu vetor, o i recebia 0. Aqui o P recebe o ponteiro para o primeiro elemento da lista. O critério de parada do vetor era i menor do que n. Aqui, qual é o marcador de fim de lista? É o null. Então, aqui o P é diferente de null. Lá no vetor era i menor do que n. E aqui no... Quem é meu i++ quando eu estou trabalhando com lista encadeada? Quando eu estou trabalhando com lista encadeada, o i++ é o P recebe P seta proxy, né? Então, é a mesma coisa, né? Que trabalhar com vetor, entre aspas, né? Mas a ideia é similar. Você observa, eu tenho int i, eu tenho i recebe 0, que é o marcador de início, eu tenho o marcador de final, que é o i menor do que n, e eu tenho o i++ aqui, né? Que é o incremento. Então, essa foi a atividade de lista, né? Depois a gente removeu o elemento da lista. Aqui a gente pegou a função que retira, tá vendo? Retiramos o 78. Depois a gente retirou o 45. O 78, ele era o último elemento da lista, então ele era mais fácil de remover, tá vendo? Só que o 45, ele era mais complicadinho. Era um elemento que estava já no meio da lista, então já os alunos tiveram que pensar um pouquinho mais. A função que a gente usou para brincar, né, de remover o elemento da lista foi essa aqui. E foi super interessante e produtiva essa brincadeira, né? Eu já tinha dado toda a matéria de lista e não tinha conseguido chegar nos alunos ainda, né? E essa atividade proporcionou isso, né? Para eles e para mim também. Então foi bem interessante. Então, como conclusão, encontrar, né, soluções criativas para ressignificar o aprendizado é um desafio, tem sido um desafio. Essa disciplina de estrutura de dados 1 tem sido um desafio desde que eu voltei para o presencial. Lá se vão, né? Já tem um tempinho.
As metodologias ativas, como storytelling, junto com as tecnologias e plataformas educacionais, oferecem respostas viáveis ofereceram, né, respostas viáveis durante o lockdown da pandemia e continuaram sendo relevantes até hoje. Me ajudou, né, a compreender a importância das diversas formas de aprendizagem, essas canais sensoriais na aprendizagem, né? Tem facilitado o trabalho, facilitado a aprendizagem dos alunos. A gente, nesse período, desenvolveu e testou em sala de aula algumas metodologias voltadas especificamente, né, nesse caso, para o ensino de estrutura de dados 1. E essas metodologias, elas deram origem ao projeto de extensão universitária Computação Sem Fios, que eu estou rodando lá na Rural também, que tem sido aplicado em escolas do ensino médio e técnico aqui da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, essa atividade da Torre de Hanoi, por exemplo, a gente teve aqui na FATEC, que é a rede de escolas técnicas, né, do estado do Rio de Janeiro. Então aqui eu tenho 2 alunas apresentando, né, o projeto das torres, e elas fizeram como eu mostrei para vocês aqui, né? Foi a mesma metodologia utilizada em sala de aula, a gente, bem similar, né? A gente meio que replicou essa metodologia com o ensino dos alunos do ensino técnico aqui da FATEC, né? Uma turma enorme, que estou eu, minhas alunas, a professora da FATEC está aqui em algum lugar. Ou acho que ela estava tirando a foto nessa hora. Essa foto não saiu, a Priscila. Aqui a gente tem os joguinhos, tá vendo? Que a gente dividiu para os alunos testarem. O mesmo engajamento que tivemos na turma de estrutura de dados 1, a gente teve com os alunos da FATEC, né, que a gente tem vários alunos brincando também. As referências aqui, né? E muito obrigada a todos vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Estou à disposição aqui de vocês agora. Se não tiverem nenhuma pergunta agora, mas quiserem mandar um e-mail para perguntas, meu e-mail é adrialira@ufrrj.br. Vai ser um prazer falar com vocês. Adria, tudo bem? Muito obrigado pela palestra, né? Dúvidas eu não tenho, vou encaminhar esse material para o pessoal de estrutura de dados, obviamente. Eles aqui, o professor Daniel, que vai provavelmente encaminhar dúvidas e tudo mais, mas eu achei fantástico o uso lúdico dessas ferramentas que você colocou ali, principalmente a Torre de Hanoi, levar para eles. Isso me lembra muito que eu trabalho em tecnologia da informação e comunicação na educação. E aí normalmente eu passo o desafio para os alunos, né? Claro que os meus alunos eles vão ser professores, normalmente na pedagogia, para eles levarem, no mínimo, um elemento físico e um elemento lógico, que é o brinco, né? Um objeto virtual de aprendizagem e um objeto físico, mas na prática eu sempre peço, um dos dois tu tem que escolher, que são 2 elementos. Né? E olha, a experiência que eu tive com isso aí foi o seguinte: alunos que são da rede pública adoram a parte de tecnologia. E por incrível que pareça, os alunos das escolas particulares, as mais caras aqui da região, eles adoram essas coisas mais simples. Porque eles já têm tablet desde de criancinha, brinco, celular, a mãe trocou o celular, fica para criança, para adolescente, né? E eu levei para ele uma vez num colégio, aqui onde eu estudei, que era o Rui Barbosa, e aí era uma aula de ciências. E eu levei aquela famosa latinha mágica lá, peguei um extrato de tomate, aquela coisa, enrolava e voltava. Meu Deus, eles ficaram maravilhados. Né? Aí eles pensaram, gente, esse aqui, porque eu fui acompanhar a minha aluna que estava fazendo esse estágio lá. Eu disse assim, veja que fantástico que é mostrar para eles. Aí eu expliquei, gente, isso aqui, vocês vão ver, alguém tem aqui algum irmãozinho que está aí no ensino médio, aí uns 2, 3 tinham.
Só pergunta pro irmão lá se, quando a gente chegar em casa, se ele não está vendo em física, que é conservação de energia, a transformação da energia, né? E aí na outra aula eles vieram, não, realmente, os irmãos estão vendo isso mesmo. Mas um pouquinho pro lado demais da câmera aí. Vocês estão vendo só até metade do teu rosto, Adri. Oh, Melhorou agora. melhorou? Melhorou. Não, voltou de novo a ficar metade. Opa. Aí tá ótimo. Então, Nádia, te agradecer por aceitar esse desafio. E aí fica o convite, quando você vier a Santa Catarina, aí, avise para nos visitar. Ou em Rio do Sul, ou Florianópolis, que normalmente eu tenho ido muito ver meu filho. Né? Eles estão aqui nesse momento agora, né? Ele está tentando entrar na faculdade de medicina. Mas é muito legal ver os professores, né, de um modo geral, desenvolvendo esse tipo de pesquisa, tentando melhorar os métodos de ensino. Aí eu vou passar para todos os professores que eu conheço que lecionam estrutura de dados para entrar em contato com você. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço aí o convite. Isso, em breve vai estar disponível a gravação para você dar uma revisada, se tem alguma parte, alguma coisa que você gostaria de retirar. Depois o pessoal vai fazer a edição definitiva. Eu sempre mando para o meu YouTube ela de forma crua e depois no evento a gente manda ela bonitinha. Tá certo? Tá bom. Muito obrigado. Agora eu vou encerrar a gravação por aqui. Um grande abraço e até mais.